A Arca de Noé foi encontrada. Um escaneamento com o uso da inteligência artificial vai revelar tudo. Durante séculos, a busca pela Arca de Noé foi baseada apenas em caminhadas exaustivas e testemunhos visuais no Monte Ararat. Muitos disseram ter visto, mas ninguém trouxe provas definitivas. Porém, hoje em dia, o jogo mudou. Com o uso de inteligência artificial para processar dados topográficos e a tecnologia de GPR e radar de penetração no solo, a arqueologia expandiu seus horizontes. Agora, conseguimos ver o que está debaixo de toneladas de terra e rocha, sem precisar cavar um único buraco. E essas novas tecnologias apontaram todas as suas lentes para um local específico na Turquia. O sítio de Durupinar. O que os computadores revelaram ali embaixo chocou os geólogos e pode confirmar o relato mais famoso de Gênesis. À primeira vista, o local parece apenas uma formação rochosa, curiosa, no formato de um barco. Por décadas, céticos disseram que era apenas um capricho da natureza, uma erosão coincidente. Mas quando pesquisadores aplicaram a fotogrametria moderna e medições a laser, os números começaram a falar. A Bíblia diz em Gênesis 6:15 que a Arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento. Ao medir a formação de Durupinar, o comprimento exato é de 157 metros. Sabe quanto valem 300 côvados egípcios da época de Moisés? Exatamente 157 metros. A precisão é milimétrica. A chance de uma erosão natural criar um formato de barco com a medida exata descrita na Bíblia é estatisticamente quase nula, levando muitos a questionar se isso poderia ser mais do que uma simples coincidência. Mas a medida podia ser coincidência. O que estava dentro é que importava. Resentment. Equipes de arqueólogos usaram radares de última geração para escanear o interior da estrutura, essencialmente realizando um raio-x do subsolo. Os dados brutos, quando processados por softwares avançados, eliminaram o ruído natural e mostraram algo impressionante: linhas retas. A natureza não cria linhas retas paralelas e ângulos de 90 graus perfeitos no subsolo. As imagens revelaram um padrão de vigas cruzadas, como se fosse o esqueleto de um navio gigante petrificado. O radar identificou o que parecem ser paredes internas, divisórias de madeira que se mineralizaram com o tempo. Não é uma pedra sólida, é uma estrutura oca, organizada e artificial. Se havia um barco gigante, ele precisava de âncoras gigantes. E a arqueologia encontrou, nas vilas ao redor do sítio, existem dezenas de pedras enormes, pesando toneladas, com furos perfeitamente esculpidos no topo. São conhecidas como pedras do drogue ou âncoras de arrasto, usadas em navios antigos para estabilizar a embarcação em águas violentas. Mas estas são grandes demais para qualquer barco conhecido da antiguidade. Etc. Além disso, muitas dessas pedras têm cruzes bizantinas esculpidas nelas séculos depois, o que prova que os cristãos antigos já sabiam que aquele local era sagrado e ligado à arca, tratando-as como relíquias de um evento monumental. E para fechar o cerco das evidências, análises de solo detectaram concentrações anormais de metais em intervalos regulares ao longo da borda do barco: alumínio, titânio e ferro trabalhados. Isso sugere a presença de rebites ou fixadores metálicos que seguravam as tábuas de madeira. Essa descoberta desafia a história tradicional, que diz que o homem daquela época não dominava ligas metálicas complexas, mas a Bíblia diz que Tubal-Caí, antes do dilúvio, já era mestre em obras de bronze e ferro, indicando um conhecimento tecnológico perdido. As medidas batem. O radar mostra a estrutura interna. As âncoras foram encontradas, os metais estão lá. A ciência, munida de novas tecnologias, está confirmando o que a fé já sabia há milênios. Não estamos olhando para uma pedra, mas para o maior monumento de sobrevivência da história humana. Nós pegamos todos esses dados do radar e pedimos para nossa inteligência artificial reconstruir como essa estrutura seria originalmente. Quer ver o resultado dessa reconstrução e entender como era a tecnologia pré-diluviana? E a cada vídeo, uma nova peça do passado é revelada. Se você quer acompanhar essa reconstrução visual da Bíblia,
e da história antiga. Inscreva-se e ative o sininho. Bem-vindo a uma nova era de descobertas.